Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estudando bastante? Assistindo às videoaulas? Eu espero que sim. Nós estamos na 7ª aula de língua portuguesa, referente ao 2º bimestre. E nesta aula, veremos o papel dos numerais. O que é numeral? Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Então, o numeral ele indica a quantidade ou a posição de um ser. Exemplo: os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. 4 é um numeral, atributo numérico de ingressos. Outro exemplo: eu quero café duplo. E você? Então, duplo é o numeral, atributo numérico de café. Outro exemplo: a primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeira é um numeral, situa o ser, que é a pessoa, na sequência de fila. Então, aqui nós temos a classificação dos numerais. Nós temos os numerais cardinais, que expressa contagem, medida, quantidade básica, ou seja, uma quantidade determinada. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 10, 100, 500, 1 milhão e assim sucessivamente. Numerais ordinais apresentam a posição, a ordem em uma dada série. Ou seja, é a ordem de sucessão. Primeiro, quinto, 27º, duzentésimo, milionésimo. Nós temos uma observação a fazer. Os termos último, penúltimo, anterior e outros tais, embora indiquem posição do ser, eles devem ser classificados como adjetivos e não como numerais. Certo? Nós temos os numerais multiplicativos. Eles indicam aumento proporcional, ou seja, uma multiplicação.
dobro ou duplo, triplo ou tríplice, quíntuplo, décuplo, cêntuplo e assim sucessivamente. Numerais fracionários indicam o contrário dos multiplicativos, ou seja, diminuição proporcional. Então, os fracionários, eles indicam divisão, fracionamento. Exemplo: meio, terço, 3/5, 5/100, milionésimo, 18avos e assim sucessivamente. Numeral coletivo. São palavras que indicam um conjunto numérico de seres ou período de tempo. Então, os numerais coletivos, eles indicam uma coleção de número exato. Exemplos: bimestre, período de 2 meses. Centena, conjunto de 100 unidades. Centenário, período de 100 anos. Década, período de 10 anos. Dezena, conjunto de 10 unidades. Lustro, período de 5 anos. Milênio, período de 1000 anos. Novena, período de 9 dias. Par, conjunto de 2 unidades. Quarentena, período de 40 dias. Quina, série de 5 números. Resma, 500 folhas de papel. Então, todos esses exemplos referem-se ao numeral coletivo. O numeral pode desempenhar a função de um substantivo ou de um adjetivo. Então, nós temos dois tipos aqui: numeral substantivo e numeral adjetivo. Então, quando ele é o numeral substantivo? Quando ele exerce função de núcleo no sintagma nominal. Então, o que é o núcleo? Núcleo é a palavra mais importante do nome. Exemplo: ambos foram expulsos. Ambos é um núcleo. Então, se ele é um núcleo, ele é um numeral substantivo. 7 é número primo. 7 é o núcleo. Então, ele é um numeral substantivo. Os 4 foram salvos. 4 é o núcleo. Portanto, é um numeral substantivo. Numeral adjetivo. Ele exerce função de adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal, professor? Bem, o termo ad significa junto. Nominal, nome. Então, junto do nome. Ele vem acompanhado do nome, né? Exemplo: 5 criminosos foram detidos. Então, 5 é um adjunto adnominal. Se ele é um adjunto adnominal, é um numeral adjetivo. Exemplo: Adão foi o primeiro homem. Primeiro é um numeral adjetivo. Por quê? Porque ele exerce função de adjunto adnominal. Porque ele está junto do nome. Qual é o nome? Homem. Outro exemplo: 2 alunos chegaram. 2
é um numeral adjetivo. E por quê? Porque ele exerce função de adjunta de nominal. Ele está junto do nome. E qual é este nome? Alunos. Flexão do numeral. Cardinais. 1, 2, e os que indicam centenas a partir de 200 variam em gênero. Quando eu digo gênero, estou me referindo a masculino e feminino. Então, os cardinais 1, 2 e as centenas acima de 100, eles vão sofrer uma flexão de gênero. Exemplo. Tenho um amigo. Tenho uma amiga. Então, nós podemos notar que houve uma variação de gênero. Outro exemplo. Tenho 200 folhas de papel. Então, 200 folhas. Houve uma variação em gênero. Já os terminados em ão variam em número. Número, singular, plural. 1 milhão, 6 milhões. Os demais são invariáveis. Exemplo. O escritor redigiu um conto e uma crônica. Um conto e uma crônica. Então, conto está no masculino, crônica feminino. Tá? Construíram 200 quilômetros em 2 semanas. Quilômetros, masculino. Semanas, feminino. Havia 400 pessoas, 100 mulheres e 300 homens. Então, pessoas está no feminino. O termo 100, ele não valia. Eu poderia ter dito 100 homens. Tá? 300 homens já variou. Tá? Masculino. As velhinhas ganharam 50 milhões. Então, milhões variou em número. Então, plural. O planeta abriga 7 bilhões de criaturas. Então, bilhões, plural. Flexão dos numerais. Os numerais cardinais, que variam em gênero, são 1, uma, 2, duas. E os que indicam centenas, de 200, 200 em diante. 300, 300, 400, 400 e assim por diante. Cardinais com milhão, bilhão, trilhão e sucessivamente variam em número, milhões,
bilhões, trilhões e assim sucessivamente. Os demais cardinais são invariáveis. Então, os numerais ordinais variam em gênero e número. Primeiro, primeira, primeiros, primeiras. Segundo, segunda, segundos, segundas. Milésimo, milésima, milésimos, milésimas. Exemplo. A Segunda Guerra foi o primeiro capítulo da Guerra Fria. Então aqui houve uma variação em gênero e número. Guerra é uma palavra feminina singular. Capítulo masculino singular. Então, nós temos os numerais segunda, primeiro, né? Variando de acordo com o gênero, se ele é masculino, se ele é feminino, ou de acordo com o número, singular ou plural. Outro exemplo, os terceiros colocados foram eliminados. Terceiros. Então, terceiros, plural, masculino. Emprego dos numerais. Numeração de assento, casa, cabine, anteposto ao substantivo. Nós temos o numeral ordinal. Posposto ao substantivo, ou seja, depois do substantivo, nós temos o numeral cardinal. Então, 15ª sala. Então, 15ª está anteposto ao substantivo. Então, nós temos o numeral ordinal. Quando eu digo sala número 15, então, posposto ao substantivo. Tá? Outro exemplo. Segunda porta. Porta número 2. Então, vejam a diferença. Quando ele vem anteposto ao substantivo, nós temos o numeral ordinal. Quando ele vem posposto ao substantivo, nós temos o numeral cardinal. Certo? Reis, papas, séculos, capítulos de livros. Posposto ao substantivo, nós temos numerais ordinais, até o 10º, inclusive. Daí em diante devem-se usar os cardinais. Então, século, sétimo. Século, 10º. Século, 11. Henrique, 8º. Luís, 14. Ou Luís, 14. Bento, 16. Artigos de leis, decretos, portarias, circulares
usam-se os ordinais até o 9º e os cardinais de 10 em diante. Artigo 1º, artigo 9º, artigo 10. Não se deve começar um período com algarismos. O numeral deve ser grafado por extenso. Exemplo: 25 carros foram pintados. No primeiro exemplo, eu coloquei um algarismo. No segundo exemplo, eu coloquei por extenso. 25 carros foram pintados. Então, a regra diz o seguinte: não se deve começar um período com algarismos. Então, dentro de uma redação, tá? Não se deve iniciar um período com algarismos. Se você for iniciar uma redação, um texto com numeral, então escreva por extenso, certo? Quinto, não se deve empregar o cardinal 1 antes de 1000. Exemplo: o cartão vale R$1.000. Segundo exemplo, o cartão vale R$1.000. Então está incorreta a primeira frase. A segunda frase, quando eu digo o cartão vale R$1.000, está correto, ok? Sexto caso. A conjunção e é sempre intercalada entre as centenas, dezenas e as unidades. Exemplo: 35. Outro exemplo: 349. Então, faz-se necessário a utilização da conjunção e, tá? Sétimo caso. Dia do mês, usa-se o ordinal para o primeiro dia e o cardinal para os demais dias. Exemplo: é dia 1º de junho. Então, primeiro, ele é cardinal. É dia 31 de agosto. Nós temos aqui um numeral ordinal. Tá? Então, usa-se o ordinal para o primeiro. Então, o primeiro exemplo é dia 1º de junho. Nós temos o numeral ordinal. É dia 31 de agosto, 31, numeral cardinal. Ok? Nós temos uma questão aqui de concurso.
Assinale a alternativa onde temos apenas numerais ordinais. Letra A, milhão, quinquagésimo, duzentésimo. Letra B, 800, 100, 13. Letra C, sétimo, quíntuplo, terço. Letra D, sétimo, nonagésimo, bilionésimo. E letra E, undécuplo, onzeavos, nono. Qual é a alternativa correta? Tchan, 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 tchan. E aí, todos já conseguiram ver qual é a alternativa correta? Ele diz o seguinte: assinale a alternativa onde temos apenas numerais ordinais. Então, ordinais vem da palavra ordem, ordem de sucessão. Então, a alternativa correta seria letra D, sétimo, nonagésimo, bilionésimo, ok? Quem marcou esta alternativa acertou e está de parabéns. Bem, muito obrigado por assistir minha aula. Esta foi a última aula, o último assunto, já encerrando o segundo bimestre, tá? De língua portuguesa. Aqueles que ainda não assistiram todas as videoaulas, eu peço que vocês assistam, tá? Todas as videoaulas, porque nas próximas aulas nós estaremos fazendo já as atividades. Então não deixem de assistir. São 7 videoaulas de língua portuguesa, tá? Então, um abraço a todos. Recebam o meu carinho, o meu amor e o meu abraço. Tchau, tchau. Bons estudos.